Primeiramente, bom dia a todo mundo. Hoje é dia 16/7, né? Estamos aí caminhando mais uma vez ao meio para o final desse mês, torcendo aí para chegar logo setembro, né? E, bom, já é quinta-feira, né? Poxa, amanhã já é sexta, fim de semana tá aí, e a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre os produtos notáveis, pessoal. Eu lembro que na aula de segunda-feira a gente comentou um pouquinho sobre o que eram os produtos notáveis, né? Eu expliquei um pouquinho ali por cima para vocês o que seria o quadrado de dois termos. A gente fez uma aulinha assim, bem basiquinha, bem de início, né, de introdução a isso daí. Agora, a gente vai pegar a nossa apostila e vai praticar lá na página 200 e 201, né? A gente vai fazer uma leitura ali rapidinho na página 200 e na página 201 a gente tem um exercício ali que é o exercício 4. Deixa eu tentar achar aqui esse exercício antes, e aí eu já coloco para vocês também. Deixa eu ver aqui. Vou preparar aqui o exercício 3 para a gente. Vamos lá. Vocês conseguiram chegar a fazer todo o desenvolvimento desse produto aí? A gente tinha 6 exercícios aí para fazer na questão 3, né? Era da letra A até a letra F, e a gente deveria ali resolver os produtos notáveis, né? Eu não sei se vocês conseguiram captar bem a mensagem do que é um produto notável, mas basicamente produto notável é tudo aquele produto de termos, né, que a gente consegue colocar em evidência. Vou colocar aqui o exercício 3 para a gente na telinha aqui. Vou copiar aqui também aquela parte que são os produtos notáveis. E a gente abre aqui a nossa tela agora e eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Mais gente chegando. Ótimo. Só, esse exercício aqui era o exercício 3 da página 201. Tá? Vou colocar aqui o número da página para vocês também. Página 201. O exercício 3, que era para a gente ter feito aí de tarefinha para a aula de hoje. Né? Vamos ver se dá tempo para a gente terminar todo ele e comentar também sobre o exercício 4. A parte de produtos notáveis, pessoal, é aquilo que eu havia comentado com vocês até na semana passada. É basicamente a gente tentar aprender, né, o que é o quadrado da diferença de dois termos, o quadrado da soma de dois termos, né? Todos esses termos, né, todas essas orações aqui, elas representam expressões matemáticas. Eu vou tentar colocar uma por uma aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. O quadrado da diferença de dois termos é como se você tivesse dois termos subtraídos, um a menos um b, e elevasse isso ao quadrado. Tá? Então, quando você fala o quadrado da diferença de dois termos, é basicamente isso que você quer dizer. Quando você fala o quadrado da soma, é a mesma coisa, só que com a soma. Esse daqui, ó, o produto da soma pela diferença, é o que a gente vai aprender até semana que vem. Ó. O produto da soma, então você soma alguma coisa, o produto é vezes, né, pela diferença. É como se fosse o primeiro item vezes o segundo. Aí você tem esse cara aqui, ó. Esse é o produto da soma pela diferença. O cubo da soma de dois termos. O cubo seria você pegar dois termos somados e elevar a 3. O cubo da diferença seria a mesma coisa. A diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados seria um termo ao quadrado menos um outro termo ao quadrado. Um outro termo ao quadrado. Aí.
E o trinômio do quadrado perfeito, esse daqui é basicamente o item A, o item B, né? E a gente chama de trinômio porque a gente, depois de juntar os 4 termos, formam 3, já que os 2 termos do meio, eles são a mesma parte literal. Então, por exemplo, o trinômio do quadrado perfeito é o que a gente vai estudar no finalzinho desse capítulo. É basicamente tudo aquilo que a gente já vem estudando. É a mesma coisa que eu pegar um a mais b e elevar ao quadrado e desenvolver isso daí. É a ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Se chama trinômio do quadrado perfeito, porque você consegue juntar os 2 termos do centro aqui. E aí você fica com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, é basicamente isso daqui que a gente vai estudar depois. Ok? Produtos notáveis são isso daqui, então. O que a gente estuda em relação a isso? Estuda como desenvolve, como abre, né, essa multiplicação, caso do exercício 3, e como voltamos também. Então, dado um trinômio, por exemplo, né, dado um A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, como que a gente escreve isso como um produto notável? Né? Como a gente escreve isso de uma forma de multiplicação? É basicamente o que a gente vai estudar nesse capítulo. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Ó, quem quiser copiar isso daí, eu acho interessante, principalmente colocar na primeira parte lá do capítulo 5, onde tem esse quadrinho aqui. Questão 3. Por meio da regra prática, que é fazer a distributiva, desenvolva os produtos notáveis a seguir. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Por exemplo, o item A. A gente vai pegar esse A mais B ao quadrado, ó. É o quadrado da soma de 2 termos, seria a mesma coisa que esse cara aqui, ó. Quadrado da soma de 2 termos, assim como é a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Tudo quadrado da soma de 2 termos. Quem é A mais B ao quadrado? Bom, muito simples, né? Ó. A mais B ao quadrado é igual a A mais B vezes A mais B. Não é isso que a gente faz quando a gente tem um número ao quadrado? A gente não pega e multiplica ele por ele mesmo? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer agora? A propriedade distributiva. Eu vou fazer A vezes A, depois A vezes B. Porque esse termo ele tem que multiplicar todos os termos do outro polinômio. Então, é A vezes A e A vezes B. Depois que eu fiz essa multiplicação, eu vou fazer B vezes A e B vezes B. Então, eu tenho 2 termos multiplicando 2 termos. Isso dá 4 termos. Mas depois eu consigo juntar um trinômio do quadrado perfeito. É basicamente o que eu fiz aqui, ó. Esse item de baixo. Que é um trinômio do quadrado perfeito. Então, aqui a gente já sabe quanto vai dar a resposta. Nesse item aqui vai ser quadrado. E aqui vocês devem ter visto também em algum momento. Ele fala o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente tem aí essa parte na página 198. É legal a gente tentar fazer de cabeça algumas para já ir se acostumando. Né? Então, o quadrado do primeiro seria A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro dá 2A. 2A vezes o segundo dá 2AB, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Pode colocar nessa ordem ou colocar o B ao quadrado do lado do A, vocês que sabem. Mas como tem o mesmo grau, geralmente a gente se escreve assim, coloca um grau do A, escreve 2AB aqui no centro e o B ao quadrado no final. Assim eu indico que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dúvidas aí em relação à primeira questão aí, na letra A? Acorda aí, povo. Não gosta de ficar falando sozinho não, hein? Não, Pode responder. Vamos lá. não, Não, professor. não. Estão dormindo aí. Vamos lá. Acorda aí. Letra Não, B. nada, senhor.
Vamos, eu sei que é quinta-feira, tá difícil, mas vamos lá. Acorda aí, isso mesmo, mano. Vamos todo mundo acordar. Pode parar de dormir, Juliano. Não tem que se dizer, não. Letra B. Você vai fazer o 3x mais y elevado ao quadrado. Pode parar de dormir, Juliano. Tô vendo esse Z aí. Enfim. Vamos lá. A gente vai fazer esse 3x mais y elevado ao quadrado. Então, deixa eu colocar só aqui a letra A. Tá respondida a letra B. 3x mais y eleva isso ao quadrado. Então, vamos tentar fazer, ao invés da regra da distributiva, vamos tentar fazer pela regra mais curtinha, que é a gente fazer o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, né? E 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro. Quanto que é o quadrado de 3x? Quanto que é 3x vezes 3x? É 3 vezes 3, que é 9, x vezes x, que é x ao quadrado. Beleza? Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 3x vezes y, 3x, perdão. 2 vezes 3x dá 6x, 6x vezes y, 6xy. Mais o quadrado do segundo. Então, eu já fiz direto aqui a letra B, porque eu já sei que esses termos aqui do centro, né, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no item anterior. A gente vai ter 2 deles para agrupar, né? Vai ter, por exemplo, 2 termos assim para agrupar. Esse cara e esse. Então, eu já passo 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Letra C. X mais 5y ao quadrado. X mais 5y ao quadrado. Deixa eu ver no chat aí se vocês estão respondendo certo. Por que 9x? Porque é 3x vezes 3x. A gente vai fazer 3x vezes 3x. E aí 3x vezes 3x, ó, 3 vezes 3 dá 9, não dá? X vezes x, x ao quadrado. Então a gente multiplica tanto o número quanto o monômio, né? No caso seria o x ali, a parte integral. Então 3x vezes 3x é 9x ao quadrado. Seria a primeira multiplicação. Beleza? Então vamos lá, o próximo aqui, ó. X mais 5y. Então, se eu quisesse fazer pela distributiva, x mais 5y vezes x mais 5y. Eu faria da forma distributiva abrindo em 2 multiplicações. E aí eu faria igual, por exemplo, eu fiz na letra A. Começar a intercalar. Vou fazer uma desse jeito e uma pela regra mais curta. Esse vezes esse. E esse vezes esse. A reta aí ficou bem torta. Aí, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5y, 5xy. 5y vezes x é 5xy também. Poderia colocar 5yx, né, mas é legal priorizar a ordem alfabética, porque assim você não se confunde. E 5y vezes 5y é 5 vezes 5, 25, y vezes y ao quadrado. Repare que aqui a gente sempre vai conseguir somar, né? Se a gente fizer um termo ao quadrado, a gente sempre vai conseguir somar os termos centrais aqui, ó. Então, eu consigo somar eles e realmente é 2 vezes. Por isso que a gente fala 2 vezes o primeiro pelo segundo. Daí vem aquela frase lá. Então, isso daqui vai ficar x ao quadrado mais 10xy mais 25y ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo,
2x vezes 5y, 10xy, tá vendo? Mais o quadrado do segundo, que é o 5y, quadrado de 5y, 25y ao quadrado. Então, você pode fazer tanto pela forma distributiva, né, se você ainda tiver com um pouquinho de dificuldade, ou você pode também utilizar aí um método mais rápido, que é a gente fazer, né, pela ideia de quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É um quadrado de dois termos. Essa parte, repetindo, está na página 198, se vocês quiserem lembrar dessas frases. Mas, se você fizer umas 4 ou 5 vezes, eu garanto que você já vai pegar ali rapidinho. Posso apagar aqui até a letra C? Pode. Pode? Pode. Aqui no chat você não está respondendo. Ah, Calma. Não. ah, Eu sim. tô acabando de copiar assim. Tá, joia. Eu achei o 6y ali na letra B, fazendo duas vezes o primeiro vezes o segundo. Eu fiz pela regra mais curta, que é a regra da página 198, que é o quadrado do primeiro, então eu fiz o quadrado de 3x, que é 9x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3x, 6x, vezes o segundo, 6xy. Então, foi assim que eu encontrei o termo ali do meio. Tá joia? Mais o quadrado do segundo seria mais o quadrado de y, que é o y ao quadrado. Então, esse 6x aqui, ele veio de uma multiplicação central, né? Seria basicamente esses caras aqui, ó. E aí eu sempre consigo agrupar eles em duas vezes, né? O primeiro pelo segundo. Então, é aquele termo central ali. É que aqui eu já fiz direto, né? Só falando e calculando os termos. Nessa letra C e na letra A eu fiz com a distributiva. Beleza? Pode apagar, professor. Pode. Ô Ju, qual que é a pergunta que você está querendo fazer, que eu não entendi, que você falou um não aí. Eu não sei se você não entendeu a explicação ou se não é alguma resposta desse tipo. Não pode apagar, entendi. Não pode apagar ou pode? Está terminando de copiar? Eu espero mais um pouquinho. Não podia apagar. Não tem problema. Eu espero mais um pouquinho. Eu apago só essa parte aqui do lado. Eu tenho outros meios. Eu passo um tracinho aqui e eu faço a letra D aqui do lado. Vamos lá. Letra D. Ela é um parênteses, né? E aí tem a fração meio meio x mais y. E aí eu vou fazer tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu colocar um parênteses aqui, um traço nessa fração. Beleza. E 1 ao quadrado aqui. Para a gente responder essa questão, a gente vai seguir a mesma lógica. A gente pode fazer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu não fico pedindo vocês ligarem a câmera porque já tem os nomes aí, então para mim é indiferente. Mas seria interessante se vocês pudessem pelo menos colocar uma foto aí, né, de vocês, seria mais fácil até de eu bater o olho e lembrar. Já que nomes parecidos não tem. Continuando, meio x mais y então ao quadrado, se a gente fosse fazer pela regra distributiva, a gente teria que fazer isso aqui, meio x mais y vezes meio x
mais y. Professor, Pois não. Pode falar. eu não entendi por que que em um é meio x e no outro o x tá embaixo. Tá como denominador, o x. Como assim? Aqui nessa letra D? É, Por que que o x está embaixo? Ah, perdão. Desculpa, está errado ali o que eu fiz. É meio x. Obrigado. Mais y. Acabei apertando Ctrl Z e apagando 2 junto. Deixa eu ver ali o chat rapidinho. Pelo menos coloco foto, tudo bem. X está no lugar do 1. Deixa eu ver aqui se participando. Quem é Armando, pessoal? Tem um Armando aqui, eu não sei quem que é. Pergunta pra ele, primeiro. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é, então a gente faz o seguinte. Expulsa. Expulso. Removido, então. Vamos lá, pessoal. Continuando aí. Obrigado por avisar. Toma banho, né? Vamos lá. Ó. Agora a gente faria a distributiva, né? Se eu quisesse, então eu ia fazer ó, meio vezes meio. E x vezes x. Depois eu ia fazer meio vezes 1 dá meio, né? E x vezes y. E por fim eu faria a distributiva do de baixo, né? Fazendo y vezes esse cara e y vezes y. Então, a resposta nossa ficaria assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Meio vezes meio é 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 2, que é 4. Então, meio vezes meio dá 1 quarto. Só que não pode esquecer de multiplicar o x com o x também, né? Que é meio x. Então, meio vezes meio dá 1 quarto, x vezes x, x ao quadrado. Isso daqui, pessoal, vocês podem escrever dessa maneira aqui também. Ó. Vocês podem tirar esse número 1 daqui de cima e pegar esse x aqui e selecionar ele e arrastar para cá. Porque eu não estou conseguindo arrastar de maneira concreta. Então, eu posso fazer isso aqui. Podem apagar ele daqui e escrever ele aqui em cima. Isso. Igual você fez aí. Pode apagar esse x horroroso, por favor. Tá bom, tá bom. Só apagar aqui. Obrigado. E aí, Apaguei. colocar o x ao quadrado aqui em cima também. Tá? Já que essa fração aqui, meio x, é a mesma coisa que x sobre 2. Beleza? Aí você vai fazer, ó, x sobre 2, né? Vezes y. Então, isso daqui ó, vai ser a mesma coisa que x, y sobre 2. Já que isso daqui é a mesma coisa que x sobre y. E aqui, de novo, ó, y vezes meio x, né? Ou x sobre 2 é a mesma coisa de repetir esse termo. X... professor, Pode falar. por que que é sobre 2? Por que que é sobre 2? Porque embaixo do y é a mesma coisa que fosse o número 1, né? A gente tem aqui como se fosse o número 1. E quando a gente multiplica frações, a gente faz o número de cima vezes o de cima, né? E o de baixo vezes o de baixo. Então, ficaria dessa forma aqui, né? Eu faria a multiplicação de 1x, né, vezes y, então 1x vezes y dá xy. E 2 vezes 1 dá 2. Então, esses dois centrais aqui, eles vão ficar com o denominador 2 mesmo. Só o primeiro que ficou com o denominador 4, porque eu estou multiplicando 2 por 2. Ó. Aí resultou nesse 4 aqui de baixo. Tá? Conseguiu entender ou não? Pode perguntar de novo se não entendeu. Eu tentei explicar. Não tem problema não.
Isso é por esse motivo, porque o denominador aqui é 1. Aí, ó, quando a gente faz y vezes y, isso dá y ao quadrado. Ok? Beleza, ó, vamos tentar aqui. Eu vou tentar refazer aqui para, se você não entendeu, se você está quietinho e não conseguir entender, tentar entender. Seguinte, ó. Esse termo aqui, meio de x, né, a metade de x, pode ser escrito assim, ó. Pode ser escrito como x sobre 2. Tá? Isso é como se fosse uma multiplicação, é como se fosse meio vezes x. Então, se você escrever como x sobre 2, vai ficar mais fácil de você entender. Aí eu vou escrever como x sobre 2 aqui embaixo, então, para poder refazer essa letra D. Professor, Pode falar. quando cair é para voltar? Sim, a gente vai voltar e vai fazer o exercício 4 aqui juntos. Vamos lá. Quem já conseguiu entender também quiser ir fazendo o exercício 4, pode fazer. Só o 4 que a gente vai fazer hoje. Então, ó, eu vou reescrever Professor, a expressão aqui. Pode falar, Mari. eu só não entendi por que você puxou essa seta e colocou o x por 2. Ah, é a mesma coisa que eu escrevi, esse meio aqui de x, é a mesma coisa que x sobre 2, né? É a mesma coisa que um x sobre 2. Então, eu vou reescrever a minha conta daquele jeito, para ficar mais fácil da gente entender. Então, vou colocar assim, ó. Aí, quando eu for fazer a multiplicação, fica bem mais simples. Vou fazer um y melhor aqui. Aí. Ó, então, ao invés de eu escrever desse jeito, a fração metade de x, né, meio vezes x, é a mesma coisa que x sobre 2. E olha agora como fica mais simples para eu fazer a distributiva. Ó. Eu vou fazer esse cara vezes esse, e depois esse vezes esse. O que eu não posso esquecer é que embaixo do y é o número 1, né, como se fosse um denominador. Então, vamos lá. Então, deixa eu responder para o chat rapidinho. Ô Ju, 2x vezes 2y dá 4xy. E 2x vezes y é 2xy mesmo, tá bom? Continuando aqui então. Ó, x vezes x dá x ao quadrado. Então, na minha resposta vai ter aqui ó, um x ao quadrado já no numerador. E 2 vezes 2 dá 4. Como é uma fração, não posso esquecer de multiplicar o denominador. Então, x sobre 2 vezes x sobre 2 é x quadrado sobre 4. Ok? Próximo, x sobre 2 vezes y. Ó, eu tenho que fazer o número de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, x vezes y dá xy. E 2 vezes 1, né? Embaixo desse y é como se fosse o número 1 aqui, ó. Como se eu tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, 2 vezes 1 dá 2. Por isso que dá esse 2 aqui. Aí, basicamente, eu vou repetir essa mesma ideia aqui, né? Porque geralmente fica duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, aqui também é como se fosse o número 1. Y vezes x, xy, né? Priorizando aí a ordem alfabética. E 1 vezes 2 dá 2. Só colocar o 2 aqui. E por fim, agora já estou multiplicando esse cara por esse, né? Estou fazendo esse vezes esse. Agora eu vou fazer esse vezes esse. Olha lá, y vezes y dá y. Nem preciso multiplicar esse 1, né? Porque 1 vezes 1 dá o próprio 1. É y ao quadrado. Então, y ao quadrado. Aí, se você quiser somar esses dois termos centrais, vai ficar assim a nossa resposta, ó. Vou apagar aqui no cantinho esquerdo para a gente poder voltar. Falta menos de um minutinho, vai dar tempo de eu corrigir essa letra D. Vamos lá. Então, ó, se eu substituir esses termos centrais, vou escrever aqui agora, tá? Vamos lá. X ao quadrado sobre 4 vai continuar.
Só que esses dois caras, se eu somar, vai ficar 2x, y, lembra como faz soma de fração? Sobre 2. Eu não altero o denominador. Já que eles têm o mesmo denominador, eu posso somar. Mais o y ao quadrado. E olha aqui, ó, aqui dá para simplificar, né? Então, minha resposta final, de uma forma simplificada, fica assim, ó. Fica x² sobre 4 mais uma vez só o xy mais y ao quadrado. Quem quiser escrever essa... Augusto, faltou um. Isso, falta um minuto. Nesse 1 minuto a gente já vai encerrando aqui e aí Professor, eu corrijo a letra I e F. Pode falar, Manu. por que que fica só... Ah, não, entendi, pera. Entendeu? Simplifiquei aqui, ó, esse 2 com esse 2. E ela veio dessa soma aqui, ó. Ô, professor, por que que é 2, não é 4? Embaixo, É. porque é soma de fração. Quando a gente soma, por exemplo, a fração meio mais meio, a gente não soma os denominadores, a gente soma só os numeradores. Fica 2 sobre 2. Foi isso que eu fiz aqui. Tá? Esses denominadores são iguais, devido a isso ser uma soma, eu não somo os números de baixo, né?